Em 28 de março de 1875, o bispo de Olinda, Dom Vital, denunciou em sua carta pastoral aquilo que considerava ser a maior ameaça aos cristãos e às monarquias de seu tempo, a maçonaria. Como base argumentativa desta carta está um documento chocante, cuja leitura chega muitas vezes a ser assustadora e inacreditável. Trata-se da Instrução Secreta e Permanente da Venda Suprema. Este documento, que segundo o bispo fora endereçado a todas as vendas no ano de 1819, deveria servir como instrução para todos os iniciados e mais adiantados sobre as ações da maçonaria no mundo. No vídeo de hoje, iremos descobrir o plano exposto neste documento, como estes homens atuavam em nosso país e o alto preço que Dom Vital teve que pagar por ter coragem de denunciá-los. Sem mais delongas, sejam bem-vindos a mais uma História do Mundo. A história por trás do documento, ou pelo menos a maneira como este veio à tona através de denúncias por parte do clero católico, segue um caminho tortuoso. A chamada Alta Venda, citada no título do documento, era considerado o principal ponto de comando da maçonaria na Europa. Ela teria sido a mais importante loja dos chamados Carbonários, uma sociedade secreta italiana ligada à maçonaria, que atuou principalmente nas regiões da Itália e França. Os papéis secretos, que descrevem o plano de subversão das lojas nos mais variados planos políticos, sociais, religiosos e educacionais, caiu nas mãos do Papa Gregório XVI ao longo dos anos de 1820 até 1846. A publicação oficial deles, no entanto, só ocorreu durante o papado de outro homem, Pio IX. Este deu autorização para que o jornalista francês Crétinot Joly, na obra L'Église romaine en face de la Révolution, denunciasse os planos descritos no documento. A aprovação do Papa garantindo a autenticidade dos documentos não ocorreu imediatamente. Na verdade, ocorreu apenas em fevereiro de 1861. Quanto à publicação deles, só pôde ser garantida pelo Papa, contanto que se ocultasse os nomes dos membros da Alta Venda que constavam nas correspondências. Ao longo das próximas décadas, as denúncias por parte do Vaticano não cederam, tendo continuidade com o papado de Leão XIII, onde este, na encíclica Humanum Genus de 1884, motivou os líderes católicos a arrancar a máscara da maçonaria e deixar que ela seja vista como realmente é. Mas o que poderia provocar tal reação? O que de tão chocante existe neste documento? E por que Dom Vital, após denunciar a maçonaria, foi perseguido no próprio país? É isso que iremos analisar agora. Antes de continuarmos, um aviso. É óbvio que para o formato deste vídeo não vamos analisar tudo aquilo que existe no documento, mas caso você tenha curiosidade e deseja ler ele de forma completa, eu vou deixar um link aqui na descrição onde você tem acesso e poderá ler e tirar as suas próprias conclusões até mesmo, ou fazer as suas pesquisas. Agora, continuemos com nossa história. Logo no início encontramos a seguinte afirmação: o papado exerceu sempre ação decisiva nos negócios da Itália. Pelo braço, voz, pena e coração dos seus numerosos bispos, padres, frades religiosos e fiéis de todos os países, o papado tem sempre pessoas dedicadas para o martírio e para o entusiasmo. Em toda parte onde os chama, encontra amigos que morrem por ele ou de tudo se privam por sua causa. Não se trata hoje, para isso, de restabelecer esse poder, cujo prestígio momentaneamente se acha debilitado. O nosso fim principal é o de Voltaire e da Revolução Francesa. O aniquilamento perpétuo do catolicismo e até da ideia cristã, que, no caso de permanecer de pé sobre as ruínas de Roma, viria a perpetuar-se mais adiante. Palavras chocantes, sem dúvidas, mas não pensem vocês que eles iriam atuar sem um plano. O que vemos adiante no documento é uma estruturação de como a maçonaria deveria atuar nas mais variadas frentes. Na verdade, este é um aspecto que Dom Vital vai ter que enfrentar e vai sentir na pele, em primeira mão, e eu estou falando da influência da maçonaria. No documento fala-se sobre como os iniciantes e avançados devem procurar trazer para o seu lado, como aliados e patrocinados, membros do clero. O que devemos pedir, procurar e encontrar, como os judeus esperam o Messias, é um Papa adaptado às nossas necessidades. Sendo a figura do Papa, na tradição católica, a autoridade máxima, a instrução da Venda Suprema enxerga como necessidade básica atingir um controle de tal magnitude que até mesmo o sucessor de Pedro estaria servindo aos interesses desta. Seminários, escolas, universidades, política. A ocupação de espaços, segundo o documento, deveria ocorrer em todos os lugares para que, dentro de alguns anos, este clero terá, pela força das coisas, invadida todas as funções, governará, administrará,
formará o Conselho do Soberano. Este plano descrito na instrução demonstra um aspecto que se relaciona com a história brasileira. A influência maçônica se fazia extremamente presente nos jornais. No desenvolvimento da história do nosso país, principalmente durante o processo de independência, a maçonaria foi uma presença real e constante. O próprio imperador Dom Pedro I, inscrito na maçonaria oficialmente em 13 de julho de 1822, tinha até um codinome utilizado nas lojas, Guatimozin. José Bonifácio, patrono da independência, foi durante um bom tempo a autoridade máxima da maçonaria no Brasil. E agora eu preciso falar de algo importante. Para encontrar todas as informações deste e de outros vídeos, eu preciso pesquisar muito, eu preciso ler e estudar o dia inteiro, depois entra o processo de escrever o roteiro do vídeo e por último o doloroso e escaldante processo de gravação. E eu digo isso porque neste momento está muito calor aqui e eu gravo com iluminação e tudo isso exige muito e exige conforto. E eu faço questão de estar confortável enquanto eu estou fazendo essas tarefas. E o que me ajuda nisso é a minha Tech T-Shirt da Insider, que é o patrocinador do vídeo de hoje. E eu queria falar um pouquinho pra vocês dessa camiseta belíssima e extremamente confortável. Ela tem a tecnologia anti-odor, ela desamassa no corpo enquanto você está usando. É um tecido que ele realmente se molda e é um investimento inteligente. Você gasta um pouco a mais agora na compra, mas você consegue recuperar esse investimento no longo prazo. E estamos no finalzinho da semana do cliente e se você usar o meu cupom, que eu vou deixar na descrição e nos comentários, mais os descontos, você consegue até 30% off e frete grátis para estudar confortável como eu e, como eu sempre digo, fica bonito no corpo. Então agora voltemos ao nosso vídeo. A ligação de figuras tão influentes da história brasileira significa que a presença das lojas maçônicas no Brasil se expandiu ao longo do tempo, crescendo em número de membros e influência política. Na instrução, se tratando da utilização dos jornais em favor do plano, lemos: criai-lhe uma dessas reputações que atemorizam as crianças e as velhas, pintai-o cruel e sanguinário, contai alguns feitos de crueldade que possam facilmente gravar-se na memória do povo. Quando os jornais, por intervenção nossa, se aproveitarem dessas narrações, nem é preciso continuar. Isso evidencia uma presença e influência histórica enorme. É exatamente neste contexto que vai se desenhar a famosa questão religiosa no Brasil. No centro dela estará o jovem bispo de Olinda, Dom Vital. Vital Maria Gonçalves de Oliveira nasceu em 1844 na Paraíba. Em 1862, como parte de sua formação no clero, partiu para estudar na Europa, em Versalhes. Foi após o seu retorno ao Brasil, quando tinha apenas 27 anos, que foi nomeado bispo de Olinda em 1871. Tenho em mente que naquele contexto monárquico brasileiro, a indicação para bispo era feita não pelo Papa, mas pelo próprio imperador. Reside aqui um aspecto curioso da questão religiosa. Dom Pedro II, diferente de seu pai, não era oficialmente filiado à maçonaria. No entanto, constantemente era influenciado por membros de seu gabinete a realizar sugestões que surgiam nas lojas. Além de Dom Vital, outras figuras foram fundamentais no embate, como Dom Antônio de Macedo Costa e o bispo do Rio de Janeiro, Dom Pedro Almeida Martim, cuja condenação do padre maçom José Luiz deu início ao conflito entre igreja e Estado. Não demorou para que as forças maçônicas na política e na imprensa agissem em prol do padre maçom. E se você se pergunta, como poderia existir um padre maçom quando a própria doutrina católica a condena? Ora, basta observar os pontos da instrução que analisamos. Neste contexto histórico, a penetração maçônica já havia atingido o clero, os jornais e os gabinetes. Essa questão, que era local, logo começou a estourar em outras regiões do país. Foi neste contexto que Dom Vital surgiu. Em 1872, se pronunciava aos seus diocesanos dizendo aos católicos maçons que deveriam optar entre a igreja ou a maçonaria. Se por infelicidade este não quiser retratar-se, seja imediatamente expulso do grêmio da Irmandade, porquanto de tais instituições são excluídos os excomungados. Talvez para nossa época as palavras do bispo sejam agressivas, mas o fato é que ele estava apenas seguindo à risca aquilo que vários papas anteriores disseram em suas bulas. Isso foi uma exceção para a época e pode soar como raridade hoje em dia? Sim, mas não muda o fato de que a motivação de suas ações residiam apenas no servir. Como esperado, ser fiel àquilo que acreditava ser correto teve um preço altíssimo para Dom Vital. Logo, artigos de jornais, manifestos, ataques públicos e privados começaram a chover em cima do bispo. A maçonaria apenas seguia aquilo que a instrução dizia anos atrás. Devemos atacá-los através de nossa influência na mídia. E era exatamente o que Dom Vital iria experimentar.
Devemos destacar que Dom Pedro II não tentou atenuar os casos quando o poder político finalmente tomou as rédeas da acusação contra Dom Vital. Por isso, Dom Pedro II carrega sim uma responsabilidade histórica gigantesca com a questão religiosa. E sim, Dom Vital teve apoio por parte do clero, onde alguns padres decidiram não continuar com o funcionamento das paróquias que foram interditadas pelo bispo. Mas o poder que estava caindo em cima deles era forte demais. No dia 22 de dezembro de 1873 foi expedido o pedido de prisão contra Dom Vital. No dia 2 de janeiro de 1874, usando todos os paramentos, foi preso. Levado ao Arsenal da Marinha, no Rio de Janeiro, foi julgado e condenado a 4 anos de prisão. Durante todo o processo, o bispo não proclamou uma só palavra tentando se justificar. Com ele também foi condenado o bispo Antônio de Macedo Costa. Por aqui a injustiça parecia consolidada. Felizmente, mesmo com a quase hegemônica presença maçônica na imprensa, a polarização do caso, que ficou extremamente conhecida ao público, começou a gerar seus frutos por conta da pressão eclesial e popular. Foi o gabinete de Caxias, que apesar de maçom se considerava católico, que convenceu o imperador, a contragosto, a conceder anistia aos 2 bispos que estavam presos. Solto, Dom Vital viajaria para Roma, sendo acolhido pelo Papa. De volta a Olinda, continuou seu serviço sem pestanejar, onde, como demonstrado na abertura deste vídeo, escreveu uma longa carta pastoral atacando a maçonaria publicamente. No ano de 1877, sentindo-se muito doente, viajou para a França para buscar tratamento. Infelizmente, o seu quadro piorou cada vez mais. Em 4 de julho de 1878, Dom Vital faleceu. Mencionarei o fato de que existem teorias sobre o seu envenenamento, mas não posso afirmar nada além disso sem cair em hipóteses. Sobre a influência da maçonaria em nossa história? Difícil definir até onde se estende, mas com certeza não perdeu sua potência e atuação na política brasileira. Sobre o legado de Dom Vital, deixo com vocês o que disse Machado de Assis. Nenhum lutador mais impetuoso, mais tenaz e mais capaz que Dom Vital, bispo de Olinda. E a impressão que este me deixou foi extraordinária. É isso aí, senhoras e senhores, este foi mais um vídeo aqui no canal, um vídeo com um tema espinhoso, polêmico, delicado, né? E só reforçando, eu vou deixar aqui na descrição os links da promoção da Insider e também do documento para aqueles que querem ler. Caso você deseje um vídeo sobre a questão religiosa, um vídeo só sobre Dom Vital, deixe aqui nos comentários ou qualquer outra sugestão, ou se quiser me xingar também, o que costuma ser normal aqui na internet, não é mesmo? Eu vou deixar na descrição também o meu Instagram. E eu tenho um grupo de estudos, né? Ágora. Não é um curso, não é pago nem nada, é um grupo aberto, já tem mais de 200 pessoas e lá eu falo sobre como estudar história. Se você tem desejo de entrar neste grupo, me siga no Instagram e mande um direct para mim que eu mesmo respondo e te coloco no grupo. E, de novo, não é pago, não é curso nem nada do tipo. Eu sei que é normal existir esse tipo de coisa na internet, mas não é assim que funciona por lá. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueça de compartilhar ou deixar o seu like, comentar e se inscrever caso você tenha caído de paraquedas aqui agora. E espero vocês na próxima História do Mundo. Até mais!